trabalho consiste no monitoramento por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa da composição química do óleo essencial da resina de almeida. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Adonias Almeida Carvalho, no sexto período de Química, sob a orientação da professora doutora Mariana Helena Chaves. A almeida é cientificamente conhecida como protestato. Ela é uma árvore que chega até 20 metros e tem a característica de exudar uma resina de natureza amorfa. Aqui nós apresentamos aspectos da folha, do fruto e da resina bruta da almeida. A protestativa é conhecida popularmente como almésica do Brasil, breu branco, almecegueira, goma-limão, entre outros. Ela pertence à família Cicerácea e ocorre na região amazônica dos estados do Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Goiás e em outros países como Suriname, Colômbia, Venezuela e Paraguai. Ela é utilizada na fabricação de tintas, verniz, repelentes de insetos, cosméticos, na calafetagem de embarcações e é empregada na medicina popular como analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante e expectorante. Os constituintes químicos estão divididos entre fixos e voláteis, sendo os constituintes fixos triterpenoides pentacíclicos e tetracíclicos, predominando esqueletos cursano e oleanano, sendo que os constituintes majoritários são alfa e beta-amirina, breína e maniladiol e ácido triterpênico. E os constituintes voláteis, é o óleo essencial, que é o objeto do nosso estudo. Aqui nós apresentamos a estrutura dos constituintes majoritários da resina, sendo que a alfa-amirina e a breína apresentam esqueleto cursano e a beta-amirina e o maniladiol apresentam esqueleto oleanano. A mistura de alfa e beta-amirina corresponde a 45,3 dos constituintes totais da resina e estão na razão de 63 para 37, sendo que a breína e o maniladiol correspondem a 9,5. Os constituintes fixos, a alfa e beta-amirina, apresentam algumas atividades, que são atividade anti-inflamatória, antinociceptiva, gastroprotetora, hepatoprotetora, antituberiginosa e antidepressiva. O óleo essencial tem comprovada atividade anti-inflamatória, ação inibidora da produção do óxido nítrico, antitumoral e citotóxica frente à metalina. Os objetivos do nosso trabalho é monitorar a composição química do óleo essencial da resina de almeida no período de outubro de 2005 a outubro de 2007, por meio de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, além de avaliar a atividade antioxidante e repassar o óleo essencial para avaliação da atividade anti-inflamatória no núcleo de pesquisa em plantas medicinais da Universidade Federal do Piauí. A resina foi adquirida no mercado central de Teresina. Ela é proveniente do almecegal existente no município de Timon, Maranhão, e foi colocada nos períodos de agosto de 2005 e agosto de 2006. 140 gramas dessa resina é submetida à hidrodestilação na parede de Klemer por um período de 3 horas, após extrair o óleo tratado com sulfato de sódio nítrico. Em seguida, 5 mg desse óleo é enviado para análise no cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massa. Nesse trabalho, nós utilizamos 2 colunas DB5, sendo uma de 30 e a outra de 50 metros, obedecendo a seguinte programação, iniciando a 60 graus Celsius por 2 minutos, com uma primeira rampa de aquecimento de 4 graus Celsius por minuto até 180 e uma segunda rampa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto até 260, permanecendo por 10 minutos. A temperatura do injetor foi de 240 graus Celsius e a temperatura da interface de 270 graus Celsius. A atividade antioxidante foi realizada segundo o método DPPH, que consiste no preparo de solução do óleo na concentração de 1 e 0,25 mg por ml multiplicado. Em seguida, misturou-se 0,3 ml da solução do óleo com 2,7 ml da solução de DPPH na concentração de 40 microgramas por ml. E foi excelente da solvância química de 16 nanômetros, de tempos 10, de 1, 10, 20 e 30 minutos. A porcentagem de atividade foi calculada mediante essa forma. O óleo essencial da resina de almeida apresentou rendimento mínimo de 0,7%, que corresponde a 1,1 grama, e rendimento máximo de 4,2%, que corresponde a 6 gramas. A identificação dos constituintes por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa foi realizada por comparação dos índices de similaridade dos espectros dos constituintes do óleo com os dados da biblioteca UI 229 do aparelho. Aqui nós apresentamos um cromatograma de uma extração realizada em dezembro de 2005 com a resina adquirida em agosto de 2005, nós observamos que o limoneno é o constituinte majoritário, com uma porcentagem de 49,5%, seguido do alfa-terfeol, uma porcentagem de 27,7%. O rendimento foi de 0,94%. Aqui nós apresentamos um cromatograma de uma extração realizada em agosto de 2006, com a resina adquirida em agosto de 2006. Essa é uma resina preta, e para nossa surpresa, ela apresentou
ao contrário das extrações anteriores, que sempre apresentavam o limoneno como constituinte majoritário, ela apresentou alfa-felandreno com porcentagem de 83,3%. Apresentou um menor número de constituintes do cromatograma e um rendimento muito maior do que o habitual. Pelo fato de nas extrações anteriores nós obtermos o limoneno como constituinte majoritário, nós expusemos esse óleo por 24 horas ao ar, em seguida reacendemos a análise e observamos um decaimento na porcentagem de alfa-felandreno, um aumento na porcentagem de limoneno. 40 dias após a extração, nós reaplicamos esse óleo, observamos que o alfa-felandreno continuou decaindo, o limoneno houve um pequeno decréscimo na sua porcentagem e o aparecimento de um novo constituinte, que é o alfa-terpineol, uma porcentagem de 1,79%. Aqui nós apresentamos uma extração realizada em fevereiro de 2007, com a resina adquirida em agosto de 2003. E nós observamos que não há mais a presença nem de limoneno e nem de alfa-felandreno. E o constituinte majoritário passou a ser o alfa-terpineol. Vale salientar que, ao contrário das extrações anteriores, que eram realizadas numa coluna de 50 metros, essa extração passou a ser realizada numa coluna de 30 metros. Esse cromatograma, também de setembro de 2007, com a resina coletada em agosto de 2006, continuou apresentando o alfa-terpineol como constituinte majoritário e o maior número de picos no cromatograma. Aqui nós apresentamos um quadro da constituição química do óleo essencial da resina de aumento relatado na literatura e observamos que em quase todas as análises, exceto desse trabalho realizado com a resina fresca, há a presença do limoneno. Ainda observamos também que há a presença de alfa-felandreno em 2 trabalhos, sendo que este último foi realizado com a resina que tem a mesma procedência da que é estudada pelo nosso grupo. Além de que é possível observar que há uma variação na constituição química do óleo essencial, sobretudo quando comparamos resina fresca com resina envelhecida. Com base nesse resultado, nós sugerimos algumas hipóteses. Que foi, pelo fato da resina fresca apresentar alfa-felandreno como constituinte majoritário e com a exposição ao ar, nós observamos um decréscimo na porcentagem de alfa-felandreno e um acréscimo na porcentagem de limoneno, nós estamos sugerindo que há eliminação dos compostos mais voláteis, no caso, o alfa-felandreno. Com relação às últimas análises realizadas, que apresentou o alfa-terpineol como constituinte majoritário, nos leva a sugerir uma possível eliminação do limoneno, com o tempo de armazenamento da resina, ou ainda uma conversão do limoneno em alfa-terpineol, o que seria aceitável pelo fato de que na literatura nós temos relatos de uma bioconversão catalisada por micro-organismos de transformação de limoneno em alfa-terpineol. Aqui nós apresentamos um gráfico da porcentagem de atividade antioxidante do óleo tipo alfa-felandreno, do óleo tipo limoneno, frente ao BHT, que é um padrão de antioxidante sintético, nas concentrações de 0,25 e de 1 mg por ml. Com base nesse gráfico, é possível observar uma baixa atividade antioxidante dos 2 óleos frente ao BHT, mas que o tipo limoneno apresenta uma melhor atividade do que o tipo alfa-felandreno. O que era de se esperar, tendo em virtude que os constituintes do óleo não apresentam hidroxilas fenólicas, que são responsáveis pela grande parte da atividade antioxidante. Mas isso contrasta com o resultado da literatura, que apresenta porcentagem de atividade antioxidante para concentrações de 0,25 e de 1 mg nas porcentagens de 18% e 83,6% respectivamente. Com relação a esse trabalho, nós conseguimos identificar que 16 monoterpenoides, as análises com CGM mostraram que há uma variação na composição química do óleo essencial em função do tempo de armazenamento, local de coleta e sazonalidade. Que os óleos tipo limoneno e alfa-terpineol têm atividade anti-inflamatória, porém o óleo tipo alfa-felandreno não apresenta essas propriedades. E os óleos tipo limoneno e alfa-felandreno têm baixa atividade antioxidante frente ao DPPH em relação ao BHT, e o óleo tipo alfa-terpineol ainda não foi testado. Nós temos algumas perspectivas com relação a esse trabalho, que é continuar esse monitoramento, além de adquirir o limoneno comercial e deixá-lo exposto ao ar para verificar no seu ocorre essa transformação, além de estacionar o óleo e identificar por RNA constituintes majoritários e testar a atividade anti-inflamatória da estação. Aqui nós apresentamos algumas referências bibliográficas que serviram de base para o nosso trabalho. O nosso agradecimento à Universidade Federal do Piauí pela bolsa concedida, ao LAPES pela realização das análises, ao Departamento de Química pela oportunidade e à professora Mariana Helena Chaves pela valiosa orientação.